Fala, meu povo, tudo jóia? Vamos seguir então o nosso conteúdo falando ainda um pouco das vantagens na produção. Volta para cá. A gente falou até a aula passada do que é uma vantagem absoluta e o que é uma vantagem comparativa, tá bom? E aí comentamos com vocês o seguinte, que a vantagem absoluta é quem é o melhor de todos, o melhor do mundo inteiro, por exemplo. E aí o mesmo país, por ele ser o melhor de todos, é simplesmente um valor absoluto, é o maior valor ou de produção ou aquele cara mais eficiente. Tá? Ele é o melhor de todos. Então, o mesmo país pode ter mais de uma vantagem absoluta tranquilamente, tá bom? Agora, na vantagem comparativa, não. É aquilo que eu sou melhor individualmente. É a especialização. Eu vou me especializar em alguma coisa. Eu me comparo com os outros e escolho um produto. Tá legal? E aí, a vantagem comparativa, ela também fala do seguinte, tá? Só anota uma observação aqui. A teoria das vantagens comparativas, tá? Só um detalhe importante, que pode cair em prova também. Defende a especialização na produção, tá? A especialização na produção. Eu devo me especializar, tá? Quando eu for produzir alguma coisa. E aí, como eu me especializo, por exemplo, suponha o Brasil vai produzir soja. Tranquilo. Produz soja. O Brasil precisa só de soja para viver? Claro que não. O Brasil precisa também de carros, ele também precisa de computadores, também precisa de vários outros bens para que a população tenha acesso. Show de bola. Mas aí o que o Brasil faz? Como o Brasil é o melhor do mundo em soja, só o Brasil vai se especializar em soja. Só o Brasil vai ter esse bem disponível. E aí, o que os outros países vão fazer? Eles também precisam de soja. E aí, o que os Estados Unidos fala? Os Estados Unidos foca lá a produção dele, por exemplo, em computadores. E aí, os Estados Unidos produziu computadores, eles precisam de soja. Eles viram para o Brasil e falam assim, Brasil, me dá um pouco de soja, cara, vamos trocar. Me dá um pouco de soja que eu te dou um pouco de computadores. Show de bola. E aí, o Japão, mesma coisa, o Japão foca em carros. Ele fala para o Brasil, Brasil, eu preciso de soja, eu preciso fazer meu show aqui, beleza. Então, preciso de soja, me manda uma soja aí que eu te mando uns carros. Então, galera, como que os países obteriam todos os bens? Eles obteriam via comércio internacional. Cada país focaria naquilo que ele é melhor, e aí no comércio, nas trocas comerciais, é que todos os países poderiam obter bens de todo mundo. Tá bom? Pode obter os bens de todo mundo e seriam os bens de melhor qualidade possível, porque eu estou botando as melhores pessoas naquele determinado bem para produzirem esse bem. Tá legal? Então, é essa a ideia. As vantagens comparativas defendem, número 1, a especialização na produção e também o livre comércio, para que eu consiga trocar e garantir o acesso a esses bens para todo mundo. Fechado? Então, volta. Então, eu defendo a especialização na produção e o livre comércio, tá? Livre comércio, tá? Como meios para maximizar o bem-estar. Para maximizar o bem-estar de todos. Ok? Guarda isso no seu coração e vamos fazer umas questõezinhas. Vamos lá. Um país A, precisa de 6 horas de trabalho para produzir uma saca de trigo. Beleza. E 8 horas de trabalho para produzir uma mesa de jantar. Bacana. E aí, enquanto um país B precisa de 4 horas para produzir uma mesa de jantar e 5 horas para produzir uma saca de trigo. Vamos anotar essa informação aqui embaixo, né? Eu tenho país A e país B. Vamos botar assim, ó. Eu tenho a minha produção focada, primeiro. Vou botar assim, ó. Eu tenho a minha produção dividida entre trigo e mesa de jantar, né? Então vamos botar assim, ó. Eu tenho país A
e tem o país B. Eu vou ter a produção de trigo e de mesa de jantar. E aí ele fala assim no comando, ó. Um país A precisa de 6 horas de trabalho para produzir uma saca de trigo. Então o país A precisa de 6 horas de trabalho. E 8 horas para produzir uma mesa de jantar. 8 horas. Show. Enquanto o país B precisa de 4 horas para produzir uma mesa de jantar. Ah, não, é a mesa, né? 4 horas para produzir a mesa e 5 horas para produzir uma saca de trigo. Show de bola. Bacana. Já anotamos lá. Aí ele fala várias informações sobre vantagens comparativas e absolutas. Como que você vai fazer uma questão assim? Gente, pega e desenha um mapa, tá? Desenha um mapa. A vantagem, ela pode ser comparativa e ela pode ser absoluta. Não pode? Pode ser. E ela pode ser num bem ou no outro. E aí o que que você faz? Mapeia. Mapeia todas as vantagens possíveis, que aí julgar o item fica muito fácil. Volta pra cá. Do que eu estou falando com você? Eu estou falando o seguinte, você vai fazer assim na prova, ó. A sua vantagem, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser absoluta ou ela pode ser comparativa, correto? E essa vantagem absoluta ou comparativa, ela vai se dividir também em dois. Ela vai se dividir em quê? Ela pode ser uma vantagem absoluta ou uma vantagem comparativa nesse caso, em trigo ou em mesa, ok? Então, essa vantagem absoluta pode ser em trigo ou pode ser em mesa de jantar. E a vantagem comparativa também pode ser em trigo ou pode ser em mesa. Bacana. Gente, vamos raciocinar comigo. Vantagem absoluta em trigo. Como aqui nesse caso da questão ele está falando de horas gastas para eu produzir, quem é melhor? É quem gasta mais ou menos horas? Com certeza melhor é quem gasta menos horas. Quem gasta menos tempo para produzir alguma coisa é mais eficiente nessa produção. Você concorda comigo? Então eu vou olhar basicamente quem é o melhor na produção de trigo e na produção de mesa, porque vantagem absoluta é isso. É o cara que é o melhor de todos. Volta para cá. Então, você pega e analisa, gente, a coluna, ó, a coluna. Vamos analisar a coluna de trigo. Quem é melhor? É quem demora 6 ou quem demora 5 horas? Com certeza o melhor é quem demora 5, correto? Então, quem tem vantagem absoluta na produção de trigo? Com certeza será o país B. Ok? País B. Show de bola. Então, ó, vantagem absoluta em trigo. Vantagem absoluta em trigo, país B. Agora, se você for analisar a vantagem absoluta em mesa, também analisa a coluna, ó. Pega a coluna aqui, ó, mesa. Quem é melhor? É quem demora 8 horas ou quem demora 4 horas? Com certeza quem demora 4 horas. Igualmente, quem tem vantagem absoluta em mesa é o país B. Nossa, Fábio, mas peraí. Eu não sei, calma aí. O meu país tem vantagem absoluta nos dois? Tem, não tem problema algum. O mesmo país tem vantagem absoluta em qualquer quantidade dos bens. Ele pode ter vantagem absoluta em tudo. Não tem problema. A vantagem absoluta é simplesmente quem é o melhor do mundo naquilo. Se o cara é o melhor nos dois, não tem problema. Ele pode ter vantagem absoluta nos dois. Agora, mesmo que ele seja o melhor nos dois, ele vai escolher um para produzir. E aí, esse um vai ser o único que ele vai ter vantagem comparativa também. Fechado? Volta para cá. Vamos observar isso aqui. Dá uma olhada. Vamos analisar agora a vantagem comparativa. A vantagem comparativa, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter que olhar assim, ó. O país A, ele vai ter a opção de escolher trigo ou de escolher mesa. Vamos lá. Ele vai pegar o trigo e vai se comparar com o B. Pera aí. O país A, ele vai pensar assim, olha, eu sou pior do que o país B, mas eu sou só um pouco pior. Eu demoro 6, o cara demora 5. Sou só um pouquinho pior. Beleza. Agora, em mesa, se eu escolho 8 horas, demorar 8 horas, o país B é muito melhor que eu. Então, peraí, eu tenho uma opção que eu sou um pouquinho pior, que é o trigo, e tem uma opção que eu sou muito pior, que é a mesa. O que eu escolho produzir? Eu escolho produzir mesa, correto? Ou, aliás, perdão, eu escolho produzir trigo, né? O país A, ele vai olhar assim, ó, tem uma opção que eu sou só um pouquinho pior. Um pouquinho pior que é o quê? Que é o trigo. Agora,
Tem uma que eu sou muito pior, que é mesa. Porque mesa, ó, é 8 em vez de 4. Então, gente, o país A escolhe o quê? O trigo. Enquanto o país B vai escolher o quê? Mesa. Porque o país B vai pensar assim, ó, eu sou melhor em trigo, mas eu sou só um pouco melhor. Agora, eu sou muito melhor em mesa. Porque em mesa eu demoro 4 horas e o cara demora 8. Então, ó, o país B é muito melhor, muito superior. Então, a escolha do B será mesa, enquanto a escolha do A será trigo. Como é a escolha? Quem é que tem a vantagem comparativa em trigo? Quem é que escolhe produzir trigo? O país A. E quem é que escolhe produzir mesa? O país B. Então, o país tem vantagem comparativa na produção daquilo. Fechado? Agora, uma vez mapeado, olha como é fácil, gente. Olha você na prova. Você na prova é diferenciado. Item 1. O país B possui vantagens absolutas na produção de mesas de jantar. Vamos lá. Vantagem absoluta em mesa de jantar. Quem é? País B. Certíssimo, ok? Correto. País B possui vantagem absoluta na produção de mesas. Show. 2. O país B possui vantagens comparativas na produção de mesas. Vamos lá. Vantagem comparativa na produção de mesa. Quem é que tem vantagem comparativa em mesa? País B. País B tem vantagem comparativa em mesa. Corretíssimo. Bom demais. 3. O país B possui vantagens comparativas na produção de sacas de trigo. Gente, daqui já está errado, eu não preciso nem olhar no mapa. Por quê? Se ele já tem vantagem comparativa em mesa, cada país tem uma vantagem comparativa apenas. Ele escolhe produzir uma coisa só. Se aqui é B, com certeza a saca de trigo será A. Com certeza. Tá legal? E aí vamos voltar. Vantagem comparativa em trigo. Que país que é? País A. Então, risco B aqui, ó, bota A. O A possui vantagem comparativa na produção de saca de trigo, tá bom? Então, o item fica errado. E está correto apenas o que se afirma em 1 e 2. Resposta letra D de dados, tá bom? Próxima. Com relação às teorias relacionadas ao desenvolvimento econômico, julgue o próximo item, considerando o papel do governo na economia. Vamos lá. De acordo com a teoria estática da vantagem comparativa. Gente, a vantagem comparativa, ela é chamada de teoria estática. Por que teoria estática? Porque eu vou comparar um país com outro, tudo constante. Tudo o mais constante, tá? Nós vamos estudar direitinho o que é tudo mais constante depois, mas é tudo mais constante. Pá, parado, ó. Se eu me comparar com aquele ali, ó, e o mundo inteiro parado, constante. Se eu me comparar um com o outro, eu vou escolher alguma coisa. Por isso que é uma teoria estática, tá? Mas isso aí não muda o julgamento do item. Volta. Teoria da vantagem comparativa. Os países deveriam se especializar. Sim, gente, especialização é palavra-chave na vantagem comparativa, com certeza. Na produção de bens, com menor custo unitário de produção? Não necessariamente, tá? Não necessariamente é o menor custo. É simplesmente aquilo que eu sou mais eficiente. Ok? Por exemplo, os Estados Unidos não focaram em produzir, por exemplo, computadores? O computador ele tem um custo unitário muito mais alto do que uma saca de soja, por exemplo. E ainda assim, o computador é um custo unitário, por unidade, mais baixo do que um carro. Mas mesmo assim, os Estados Unidos foca em computadores. O Japão foca em carro, que é o custo unitário mais alto de todos. Um carro é mais caro do que um computador, do que uma saca de soja, ok? Mas por mais que seja mais caro, não tem problema. Eu escolho aquilo que eu sou mais eficiente e não necessariamente aquilo de menor custo unitário, tá bom? Então, esse item está totalmente falso. Volta. Errado o item. Fechou? Vamos agora para o nosso próximo tópico. 1.3. Lembre-se que a gente olhou, né? Que para a gente tomar decisão, gente, na economia, o que a gente leva em consideração? Nós vamos tomar uma decisão do que eu vou fazer, o que eu vou produzir, onde que eu vou aplicar o meu dinheiro que é escasso, né? Onde que eu vou aplicar esse dinheiro? E essa decisão, eu vou levar em conta 3 aspectos. Primeiro aspecto, o custo de oportunidade. Se eu decidir fazer alguma coisa, eu estou deixando de fazer outra. Isso é um custo. Se eu decidir, por exemplo, abrir uma barraca de cachorro-quente aqui na porta, eu estou abrindo mão, por exemplo, de abrir uma barraca de pipoca, uma barraca de crepe, uma barraca de açaí, é ou não é? Então, se eu decido uma coisa, eu estou abrindo mão de outras. Isso é a primeira coisa que eu levo em condição ao tomar uma decisão econômica, que é exatamente o meu custo de oportunidade. A segunda coisa que eu levo em consideração é o que a gente falou, é a vantagem na produção. Pode ser que tenha determinadas coisas que eu tenho vantagem, que eu sou melhor.
Eu sou melhor com relação às outras pessoas. Pode ser na sala de aula ou pode ser no mundo, tá bom? Então, por exemplo, vantagem na produção de banana, por exemplo. Quem é que vai ter vantagem na produção de banana, gente? Pensa comigo, a Rússia, por exemplo, vai ter vantagem na produção de banana? É claro que não, ok? Rússia não. A Rússia lá é frio, lá eles não conseguem produzir banana. O que eles vão preferir fazer? Eles vão preferir botar, por exemplo, sei lá, eles vão preferir botar um país como o Brasil para produzir banana, que é mais barato para o Brasil, né? Para o Brasil é ótimo, a condição é excelente. E aí eles compram a banana do Brasil. Show de bola. É muito melhor do que tentar produzir banana na neve. Então, a vantagem comparativa, ela fala da especialização. Vou me especializar naquilo que eu sou melhor. E aí agora a gente vai entrar no terceiro tópico. A terceira coisa que é relevante no meu processo de decisão econômica, que são as vantagens na produção. As possibilidades de produção, perdão. Vem cá, volta para cá. Aqui agora a gente vai estudar as possibilidades de produção. Porque na prática a gente observa o seguinte, que os países, eles não agem igual na teoria da vantagem comparativa. Na teoria da vantagem comparativa, você foca em uma coisa só. Você produz só uma coisa, aquilo que você é melhor no mundo. Então, por exemplo, você tem um país que ele é o melhor do mundo em copinho de papel, copinho em plástico, ok? O que ele vai produzir? Copinho em plástico, só copinho em plástico, mais nada. Ok? O cara vai produzir só isso da vida. Beleza. Então, se o cara é o melhor, ele só vai fazer isso. Na prática, os países decidem produzir uma coisa só? Fala pra mim. Claro que não, né? Eles não decidem produzir uma coisa só. Eles decidem produzir várias coisas diferentes. Porque um país, as pessoas têm necessidade de vários produtos diferentes. E aí a gente pode adequar os recursos que a gente tem, os nossos recursos escassos, para botar uma parte produzindo uma coisa, uma parte produzindo outra coisa, uma parte produzindo outra coisa. É assim que funciona no Brasil, né? Uma parte da mão de obra produz, por exemplo, agricultura. A agricultura produz alimentos. Outra parte vai produzir máquinas, outra parte vai produzir carros, outra parte vai produzir roupas, outra parte vai produzir serviços. Cada pessoa vai trabalhar num setor diferente, vai produzir coisas diferentes, ok? E aí nós vamos ver que um determinado país, um determinado lugar, uma determinada empresa, ela tem possibilidades de produção. Ela tem aqueles recursos disponíveis. E ela vai pegar e vai alocar, vai falar, ó, esse tanto aqui vai produzir tal coisa, esse tanto aqui vai produzir tal coisa. Beleza, é assim, nós vamos dividir as possibilidades que nós temos de produção, fechado? E as possibilidades de produção, elas são estudadas numa curva, que se chama curva de possibilidade de produção, ok? Vem aqui para o 4. Nós vamos estudar as possibilidades de produção na curva de possibilidades de produção. Essa curva, galera, toma cuidado, tá? Ela também pode ser chamada de, vou botar assim, ó, ou também pode ser chamada de fronteira de possibilidade de produção, ou ela pode ser chamada de curva de transformação. Ok? Pode ser uma coisa, pode ser outra. Pode ser curva de possibilidade de produção, ou pode ser fronteira de possibilidade de produção, ou curva de transformação. Bacana. Gente, essa curva, para a gente estudar ela, ela vai ter um formatinho mais ou menos assim que a gente vai desenhar aqui no quadro. Olha só. Essa curva de possibilidade de produção, ela vai ter um formato parecido com esse aqui que nós vamos desenhar. É isso aqui, ó. Ela vai ter esse formatinho aqui. É um formatinho de uma curva, parece uma barriga, assim, para fora, né? Essa curvinha tem um formato que a gente chama de formato côncavo. Essa curva é côncava. Ok? O que significa a curva ser côncava? Gente, isso é um conceito emprestado lá da matemática, emprestado da geometria até, que é o seguinte, é a curva ser voltada para baixo, ser voltada para o zero, ok? Quando a curva é voltada para o zero, voltada para baixo, essa curva será côncava. Volta aqui para o 4. Vamos só pegar numa telinha em branco. Deixa eu só botar aqui para você uma telinha em branco. Olha só que bacana. Vamos botar aqui, ó, uma telinha aqui assim. Tá? Vou botar aqui assim. Uma telinha em branco para você, só para você observar o seguinte, tem uma diferença entre dois tipos de curvas. Existe uma curva que se chama uma curva côncava e existe uma curva chamada curva convexa. São os nossos dois tipos de curvas que a gente tem, ok?
Por exemplo, se eu tiver uma curva assim, com esse formato, voltada para baixo, para a origem, para o zero, essa curva será chamada de curva côncava. E se eu tiver uma curva voltada por outro lado, para fora, uma curva assim, voltada para cima, para longe do zero, essa curva será uma curva convexa, ok? Convexa. Guarde isso aqui no seu coração, porque é muito importante você ter essa noção básica do que é uma curva côncava e do que é uma curva convexa. A curva de possibilidade de produção é uma curva côncava, tá? Mais para frente nós vamos estudar outras curvas que são curvas convexas. Essas palavrinhas, elas são cobradas em prova, a gente vai ver mais para frente, ok? Volta para cá, então. Para você ter essa diferenciação, é importante, tá? Além disso, gente, essa curva aqui é côncava, mas a gente vai ter outras coisas legais para observar. Primeiro, a gente escolhe entre dois bens, tá? Dois bens ou dois serviços, bens ou serviços, tá bom? E aí, vamos pegar como exemplo uma escolha aqui de produção entre alimentos e máquinas. Ok? Se eu, por exemplo, pegar e falar assim, Fábio, eu vou empregar todos os recursos que eu tenho, todos os meus empregados, toda a minha mão de obra, tudo que eu tiver para produzir alimento. Eu vou estar operando, por exemplo, nesse ponto A. E nesse ponto A eu produzo só alimentos. Estou produzindo 0 máquinas, ok? Só alimentos. Por exemplo, eu produzo 300 unidades. 300 alimentos. Pode ser? Produzir 300 unidades ali. Agora, eu posso também produzir só máquinas. Beleza. Vou produzir, por exemplo, se eu empregar todo mundo só para máquinas, produzo 0 alimentos, mas eu produzo 100 máquinas. Mas eu posso operar em pontos intermediários. Vamos botar assim, ó, 100 máquinas, esse ponto aqui é o ponto D. E eu posso operar em pontos intermediários. Por exemplo, esse ponto B aqui, ponto B assim, posso operar num ponto C, tá legal? Esses pontos estarão sobre a curva de possibilidades de produção. E aí nós vamos pensar no seguinte, vamos pensar em algumas situações interessantes aqui para nós. Primeira coisa, olha só, o ponto B, ele é um ponto que vai corresponder a, vamos botar assim, ó, é um ponto que vai corresponder a quantidades diferentes produzidas, tanto de alimentos quanto de máquinas. E o ponto C também vai corresponder a quantidades diferentes ali produzidas de alimentos e de máquinas. Tá legal? Bom demais. E aí, gente? Suponha que a gente fala assim, ó. Você pode me falar assim, Fábio, eu vou sair do ponto A e eu vou para o ponto B. Ó, saio de A e venho para B. Tá? No que eu saio de A e venho para B, eu vou produzir agora 270 alimentos, mas eu vou produzir 60 máquinas, ok? Então vamos pensar assim, ó, se eu vou de A para B, tá? De A para B, eu vou abrir mão de produzir uma determinada quantidade de alimentos para produzir mais máquinas. Por exemplo, aqui eu abro mão de 30 unidades de alimentos, menos 30 alimentos, para eu produzir mais 60 máquinas. Está observando? Olha só, eu estou abrindo mão aqui de 30 alimentos para produzir mais 60 máquinas. Ok? Bom demais. Então, de A para B, eu tenho menos 30 alimentos para conseguir mais 60 máquinas. É ou não é? É como se eu conseguisse mais 60 máquinas para menos 30 alimentos. Ou seja, isso é uma proporção como se eu ganhasse 2 máquinas para cada unidade de alimento que eu abro mão. É ou não é? Tranquilo. De B para C, vai ser diferente. Olha só, por exemplo, se eu partir de B para C, eu vou abrir mão de um pouco mais de unidades de alimentos. Por exemplo, vou para 210 unidades de alimentos aqui, ó. E vou para 90 máquinas, por exemplo. Ok? E aí, o que vai acontecer aqui? Se eu estou partindo de 270 para 210, eu estou abrindo mão de 60 unidades de alimentos para conseguir apenas mais 30 máquinas.
certo? Aqui é como se eu ganhasse 30 máquinas, mas eu estou abrindo mão de 60 unidades de alimentos. Ou seja, eu vou ter uma relação de 1 para 2. Uma unidade de máquina, eu ganho uma máquina, mas eu abro mão de 2 alimentos, ok? Show de bola. Agora, e se eu tiver indo de C para D? De C para D, galera, eu vou lá para o extremo, eu vou lá para o canto aqui, ó. E aí, gente, de C para D, observe, eu vou abrir mão de 210 máquinas, 210 alimentos, perdão. Eu vou para 0 de alimento aqui, ó, menos 210 alimentos, para eu conseguir somente mais 10 máquinas. É ou não é? Pois é, nesse caso, gente, se eu parto de C para D, eu consigo 10 máquinas, porém eu abro mão de 210 alimentos. Ou seja, isso aqui é como se fosse uma máquina para 21 alimentos, certo? Para 21 alimentos. Essa situação é uma situação que rende muito pouco na produção. E aí é isso que eu quero que você anote, que você observe com muito cuidado, ok? Um detalhe relevantíssimo, uma observação aqui muito importante, tá? Em vez de observação, anote assim, ó, importante. Importante, tá? Na curva de possibilidade de produção, acontecem duas coisas relevantes. Pensa comigo, gente. Primeiro, você estava lá no ponto A, estava produzindo só alimento. Aí você fala assim, poxa, eu quero produzir um pouco de máquinas. Show de bola. O que você vai ter que fazer? Você estava com todo mundo empregado em alimentos. E você quer passar um pouco dessa galera para a máquina. Você vai abrir mão de um pouco de alimentos, inicialmente 30 alimentos, para conseguir 60 máquinas. De começo, rende bem essa produção? Claro que rende. Eu abri mão só de 30 alimentos para conseguir 60 máquinas. O rendimento está fantástico. Depois, eu vou abrir mão de mais. Eu vou abrir mão de 60 alimentos para conseguir somente 30 máquinas. Está rendendo menos. E depois eu abro mão de 210 alimentos para conseguir só 10 máquinas. Está rendendo menos ainda, ok? Então, galera, guarda no seu coração, mantenha uma coisa muito clara, ok? Eu abro mão de cada vez mais para conseguir como retorno cada vez menos. Essa é a característica principal da curva de possibilidades de produção. Você abre mão de cada vez mais, inicialmente eu abri mão de 30, depois eu abri mão de 60, depois eu abri mão de 210, para conseguir cada vez menos. Inicialmente eu consegui 60, depois eu consegui 30, depois eu consegui somente 10. Eu abro mão de cada vez mais para conseguir cada vez menos. E aí, galera, vamos anotar isso. Aquilo que eu abro mão não tem um nome bonito? Um nome bacana que a gente viu nos blocos passados? Aquilo que você abre mão é um custo para você. É o quê? Custo de oportunidade. Fechado? Então, eu abro mão de cada vez mais. O meu custo de oportunidade é cada vez maior. E o meu rendimento da produção é cada vez menor. Guarda isso, tá? Isso cai muito. Volta. Então, ó, na curva de possibilidade de produção, primeira coisa relevante. O custo de oportunidade. O custo de oportunidade o custo de oportunidade, ele é crescente. Olha só, eu abro mão de 30, depois de 60, depois de 210. Eu estou abrindo mão de cada vez mais, ok? Enquanto o rendimento da produção, vamos botar assim, ó, os rendimentos da produção ou rendimentos marginais, tá? Depois a gente vai estudar direitinho o que é marginal, tá? Por enquanto só anota pra gente, tá bom? Os rendimentos na produção ou os rendimentos marginais são de
crescentes. Tá? Os rendimentos são decrescentes, eles decrescem. Tá ok? Essa é a ideia. Então, na curva de possibilidade de produção, os custos de oportunidade são crescentes e os rendimentos marginais são decrescentes. Guarda isso. Já já a gente continua com essa matéria. Um abraço.